E quem começa em si nunca vai saber direito qual é o seu verdadeiro sentido. Porque ele não tem uma noção nem de origem e nem de destino. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que começa na carne não tem o quê? Proveito algum. Tudo que começa na carne, para nada aproveita. Nada que começa no homem termina em Deus. Só termina em Deus o que começa em Deus. Amém? Amém. O diabo era o cara certo com o motivo errado. Satanás era Lúcifer, sinete da perfeição, o cara certo, fazendo a coisa certa. E num determinado momento, pelo motivo errado. Ele só errou nas suas motivações. Isso é tão importante, a gente entender a relação, entender o que é o princípio, o que é o fim da nossa vida, onde é que a coisa está começando, onde ela está terminando. Se eu entender mais que a minha vida começa em Deus, eu não vou ter dúvida que ela termine em Deus. Muitas pessoas não estão funcionando na vida cristã, porque tudo na vida deles começa neles. A própria busca deles de Deus começa neles. Porque eles entendem que é a sua fé que produz Deus. E não a graça que revela Deus, que gera fé e que justifica a busca. Alguém entende o que eu estou falando? Quando João Apóstolo ficou diante de Jesus, lá na revelação do Apocalipse, ele achou que ia morrer. Porque diante da glória de Deus, ele achou que ele ia ser destruído. Jesus só colocou a mão nos ombros dele e disse assim: João, não tenha medo. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Amado, se na sua vida você entender o princípio e o fim, não tem porque você ter medo. Se eu entendi que na verdade eu sou quem sou, que eu comecei em Deus, que eu sou filho de Deus, que eu não sou filho de homem, não sou gerado na carne, e nem da vontade do homem, e nem do esforço de quem quer que seja. Eu não nasci do esforço de quem quer que seja. Eu não nasci da pregação de quem quer que seja. Eu não nasci do empenho de qualquer que seja. Eu não nasci do ministério de quem quer que seja. Eu não nasci do sangue de quem quer que seja. Eu nasci de Deus. Amém. Porque todos quantos receberam a Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem do sacrifício de qualquer outro homem, mas nasceram de Deus, nasceram de Cristo. E esse é o entendimento que o Espírito traz na nossa vida. Então, pelo dar errado, amado, Deus tem que dar errado. E como não existe a menor chance de Deus dar errado, não tem a menor chance de eu dar errado. Então eu não estou aqui para dar certo, mano. Amém, mano? Eu estou aqui para cumprir um propósito. Isso é mais do que dar certo. Eu não estou aqui para provar que eu tenho razão. Glória a Deus, amado. Eu estou aqui para alcançar o meu destino. Porque eu sei qual é a minha origem. Então, não foi a minha fé que me gerou. Eu fui gerado da vontade de Deus, isso gerou a minha fé, que agora gera o meu testemunho. Amém? Ela está se dedicando, ela está fazendo a coisa certa, ela está sendo sincera, sobra sinceridade. Amém? Amém? Mas ela se sente frustrada, porque no fim de todo o seu esforço, ela não está alcançando aquilo que de fato é o seu destino. Pelo contrário, quanto mais ela se esforça, a sensação que ela tem é que ela está ficando cada vez mais longe daquilo que seria o seu verdadeiro objetivo. Então, vida cristã, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vida cristã não é um ser humano se esforçando para ser espiritual. Vida cristã é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então eu não tenho que esforçar para ser espiritual, mano. Eu tenho que esforçar na minha espiritualidade para ser humano. Vida cristã não é o quanto eu quero alcançar Deus, não. Vida cristã é a plena consciência do Deus que me alcançou e o meu esforço de traduzi-lo da maneira mais clara. Amém, amado? Então o esforço da vida cristã não é para chegar em Deus, amado.
O esforço da vida cristã é para revelar Deus. Amém. Amém. E muita gente não consegue viver a vida cristã porque ele acha que a dificuldade vai impedi-lo de chegar em Deus, como se Deus fosse o seu destino nesse sentido. Não, mano. O meu destino em Deus é torná-lo conhecido. Amém? Amém. Nós viemos de Deus para torná-lo conhecido. E chegaremos juntos a esse destino, conhecendo a Deus. Amém. Glória. Amém? Amém. Como é que se conhece? Ó, vamos lá. Vamos lá. Beleza? Beleza. Então veja, lá no Gênesis 1, o livro de Gênesis, lá do Velho Testamento, ele é o Velho Testamento, a gente poderia dizer que o Velho Testamento é uma parábola. Todo o Velho Testamento é uma revelação parabólica, ou seja, é uma revelação imperfeita e indireta que prepara a humanidade para a revelação absoluta que é Cristo. Amém? Amém. Então, quando eu estou falando parábola, não é uma fábula. Uma fábula é algo que não aconteceu, é imaginário. Parábola é um acontecimento real, mas não é pleno e nem absoluto na sua revelação. Então, é uma parábola, é um instrumento de reflexão. Por isso, muitas vezes, a parábola ela não esclarece diretamente. Às vezes, a parábola ela até confunde. Por exemplo, para quem quer olhar para a parábola e ter o entendimento direto, vai ficar confundido. Quem olhar para a parábola e tiver preguiça de meditar, vai ficar confundido. Então, tem muita gente que hoje vai para o Velho Testamento achando que as práticas do Velho Testamento têm absolutismo de revelação. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí o cara vai lá buscar vida de igreja no Velho Testamento e vai ficar louco da cabeça, porque aquilo é uma parábola. Aquilo não é para formar doutrina, porque aquilo era imperfeito. Tendo Deus, Hebreus, tendo Deus outrora falado a nós de muitas maneiras pelos profetas, hoje se revelou em Cristo, que é o quê? A plenitude, a perfeita revelação, a perfeita imagem. Amém? Amém. Paulo diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus 1, que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. 1 Coríntios 15, Paulo diz que aquele primeiro Adão veio para morrer. Tem gente que fala assim, acha que aquele Adão era para viver para sempre. Não, mano, está na Bíblia que aquele Adão era para morrer. Porque aquele Adão era só para trazer revelação das coisas o quê? Terrenas. 1 Coríntios 15. O primeiro Adão era da terra. Foi formado aonde, mano? Do pó da terra. E sendo da terra, ele só traria a revelação das coisas terrenas. Mas o último Adão, em quem nós estamos, é Cristo. E ele é do céu. E trará a revelação das coisas celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é natural, traremos também em nossos corpos a imagem do que é celestial. O primeiro Adão era o quê? A alma vivente, consumidor de vida. Mas o último Adão, que é Cristo e somos nós, é espírito vivificante, doador de vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então o livro de Gênesis do Velho Testamento, ele não é... Tem muita gente que olha e acha que aquilo é a Gênese. Não, aquilo é uma parábola da Gênese. Aquilo aponta para uma Gênese superior. Tanto que Jesus, os discípulos perguntaram, Jesus, o que você fala em parábola? Ele fala assim, para derrubar os arrogantes. Eu falo em parábola para que ele que acha que entende, fique confundido. Então, o livro de Gênesis, ele é a Gênese de quem, mano? Do homem terreno. O homem que tinha prazo de validade. Então, quando Deus diz assim, lá em Gênesis 1,
façamos. Presente contínuo. Amém? Amém. E assim Deus formou. Então Deus diz assim: façamos. Vem, seu projeto. É o conceito. E assim Deus os criou. Concepção. Macho e fêmea. Então o arquiteto diz assim, porque Deus é o arquiteto. Então ele diz assim: vou fazer. Aí ele gerou o projeto. Ele criou, está criado. E aí ele formou do pó da terra o Adão. Aí a gente acha que porque ele formou, isso quer dizer o homem que ele disse que ia fazer. Aquele que ele formou era só a semente do homem que ele estava fazendo. Porque o que ele chama de o homem, artigo singular definido, é Cristo, não é Adão. Porque se o Adão tivesse sido o, Cristo era um homem, não era o homem. Se Adão tivesse sido a imagem, Cristo não era a imagem, era uma imagem. Mas Paulo diz: Cristo é a imagem, é o varão de estatura perfeita. Então quando Deus diz façamos, ele estava falando de quem, irmão? De Cristo e a igreja. E aí ele formou o homem do pó da terra para dar à luz o homem espiritual que seria Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Então o projeto de Deus sempre foi quem? Cristo. Cristo e todos aqueles que ele iria gerar em Cristo. Aleluia. Por isso que a figura do Adão é uma figura de Cristo da igreja. Porque do mesmo jeito que a mulher nasceu de dentro do homem, a igreja foi tirada de quem? Tá vendo? A gente vai... Porque como é que a gente olha a criação? A gente acha que Deus fez uma coisa e estava errado. Deus fez o homem, de repente a pessoa vai olhar e falou: isso não está funcionando, mas está faltando alguma coisa. Vou fazer a mulher, uma improvisação. E como se Deus tivesse feito a mulher por uma carência do homem. Não, desde que ele criou, estava criado o quê? Façamos o homem